Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estou começando mais um vídeo aqui para o canal Giovanna Belas Artes no Dia a Dia. E esse vídeo hoje será diferente. Eu vou estar participando de uma tag com umas amigas, onde vai ter umas perguntinhas sobre mim, tá? As amigas que vão estar participando serão Adorando e Deus Cuidando, da Silvane Oliveira, Fábio Bueno Soares Oliveira, Carol Lima Camargo, Amanda Salles, Cantinho Elisângela e Família, Giovanna Belas Artes no Dia a Dia, que sou eu, Lá na Roça, Família Correia Antônio, Rosiane Oficial, Vida Viva Sítio Felicidade. São esses os canais que estão participando, a Lulu que anda transitando por aqui. Esses canal que estão também participando dessa mesma tag. Então vamos às perguntinhas para não ficar muito longo o vídeo. A primeira pergunta: uma brincadeira que você fez com seu filho ou que já fez, se for possível, mostre para nós. Aqui para mim fica difícil de mostrar, brincar as brincadeiras, porque os meus filhos hoje já são adultos, né? Mas uma brincadeira que eu fazia com o meu filho, porque ele é o mais velho, né? Que eu lembro bem, assim, ele brincava muito, a gente brincava muito assim. Ele fazia que ele era o soldadinho e, no caso, ele me prendia. Então, a gente fazia de conta assim, eu era o lado da pessoa que era prendida, no caso, né? Então, ele pegava, ele gostava muito, sempre gostou muito da área policial, né? Tanto que hoje ele é um policial. Então a gente brincava assim, geralmente a gente brincava e ia lá fora, assim, quando ele era mais pequeno, né? E eu me escondia, eu fazia de conta que eu corria, ele chegava, me prendia, era assim que a gente brincava, né? E com a minha filha a gente brincava muito, ela sempre gostou muito, assim, de coisas de escritório. Então ela colocava uma mesinha, assim, uma cadeira pequenininha, sentava ali e eu fazia que eu era a cliente e ela, no caso, seria a secretária que estaria me atendendo, né? Então a gente brincava muito assim, tanto que hoje ela trabalha num banco também, atendendo clientes. Ela se formou em direito, tudo, mas ela não segue a profissão na advocacia, então ela segue brincando assim, trabalhando assim. A segunda perguntinha, tá? Eu vou anotar aqui, eu tô com um caderninho aqui, ó, pra não me perder. A segunda perguntinha: alguma brincadeira que você brincava quando criança? Olha, eu sempre brincava de casinha, eu amava brincar de casinha. Eu lembro que o meu avô, ele criava porco, então sempre vinha uns vidrinhos com remédio para fazer nos porcos, injeção, coisas assim, né? E o meu avô guardava aqueles vidrinhos tudo num saco para não jogar assim em qualquer lugar, né? E eu pedia para eles vidrinhos, e eu enchia aqueles vidrinhos, tipo, com qualquer sementinho, qualquer coisa, enchia com água e fazia que era conserva, sabe? Que era vidro, assim, de conserva. Eu amava fazer aquilo. Então, eu sempre fazia, assim, aquelas minhas casinhas muito grandes, assim, eu sempre adorava aquelas casinhas com bastante quarto. Eu fazia os repartimentos, tudo, e ali fazia as parteleirinhas que a gente diz, e colocava aqueles vidrinhos tudo fazendo de conta que era conserva. E eu brincava assim muito, eu sempre amava brincar de casinha, de boneca, eram essas brincadeiras que eu fazia. Terceira perguntinha: quando estudava você era como em sala de aula? Se estuda hoje, conte como é. Quando estudava você era como em sala de aula? Olha, eu sempre fui bem tranquila, eu gostei muito de estudar, eu sempre gostava muito, muito de estudar. Eu não tive a chance, não tive a oportunidade de estudar, porque a gente morava no interior, muito longe de tudo, inclusive o colégio sempre que a gente ia, era 9 quilômetros da nossa casa, a gente ia a cavalo, eu e minha irmã, sempre engarupada no mesmo cavalo, nós duas, né? Então eu não tive a chance de estudar, eu estudei até a quarta série, repeti 2 anos a quarta série, depois mais pra frente eu vou falar por quê, mas eu era sempre assim, eu gostava muito, muito, eu sempre gostava muito de cuidar bem dos cadernos, gostava de ter tudo anotadinho, até hoje eu anoto tudo, eu gosto de ter tudo anotadinho, as coisas, sabe? Era assim. Tá. Desenhe e mostre a sua casa dos sonhos. Ai, Jesus, esqueci de desenhar a minha casa dos sonhos, mas eu não vou desenhar aqui, eu vou mostrar, eu vou falar. Assim, a minha casa dos meus sonhos, eu não tenho a minha casa própria hoje. Tem um terreno que eu vou construir, a gente tem um terreno muito bom, nós vamos construir, mas eu não tenho a casa ainda. Mas o meu sonho hoje é uma casa assim, uma casa, vamos dizer assim, que ela seja assim, dos 4 lados igual, sabe? Eu não sei dizer como é que é, mas que seja uma casa grande, ampla,
Principalmente a cozinha, eu quero bem grande para receber gente, para ter pessoas ao redor, tudo. Quarto pode ser 2 quartos, chega. Eu não quero uma casa assim com muitas coisas para não ter que então dar muito trabalho. Mas a cozinha, eu quero uma cozinha grande, quero um fogão campeiro lá dentro. De preferência com uma área tudo ao redor da casa pra gente sentar no verão, como aqui no verão é muito quente, a gente tomar chimarrão, né, no verão, na área assim. É assim que eu quero minha casa, uma casa ampla, grande, assim. Vamos ver. Você sempre ajudou sua mãe com tarefas de casa? Sim, sim. A mãe, desde muito pequena, a mãe ensinou a gente a lidar, a cuidar, ajudar em tudo. Na roça, casa, tudo. Nos conte tua cor preferida. A minha cor preferida é tudo que envolve cores assim, floridas, que tenha bastante flor, assim, eu gosto de bastante cores, assim, sabe? Cores junto. Eu não tenho aquela cor, eu gosto dessa cor. Eu gosto de cores tudo junto. No caso, uma estampa florida, assim. É assim, se vocês me entenderem, é assim que eu gosto. Agora, a sua fruta preferida, melancia. Gente, eu amo melancia. Eu sempre digo assim, ó, se alguém quer me dar um presente, me dê uma melancia. Eu amo melancia. Eu como quase uma sozinha. A perguntinha, já tô na perguntinha número 9, tá? Eu não tô dizendo assim os números, né? Mas já tô na 9. Relembre um pouco a sua infância. Imagine o caminho de volta indo da escola para casa. Tinha algum pé de fruta? Tu comia? Bom, assim, ó, o meu tempo de escola. Eu comecei a estudar numa escola que era mais perto da minha casa um pouco, a escola José de Alencar, onde eu morei um tempo com os meus tios, porque a minha irmã não tinha idade para ir para a escola, porque eu com a minha irmã, a gente é 1 ano e 1 mês eu sou mais velha que ela. Então ela não tinha idade para ir para a escola, porque naquele tempo a gente começava a ir para a escola aos 7 anos, tinha que ter 7 anos completos para poder entrar na escola. Então daí fui morar com meu tio até a minha irmã ter a idade para entrar na escola. Para ir passar para aula, né? Depois, no momento que a minha irmã atingiu a idade dela para ir para a escola, então eu voltei para casa dos meus pais, e então daí a gente ia a cavalo, sempre a cavalo. Meu pai pegou um cavalo emprestado, uma égua emprestada de um vizinho, uma égua tubiana linda, linda, e daí eu ia a cavalo nela, né? Nós ia engarupada, eu e a Mana. E depois, quando a gente saiu dessa escola, para entrar para a terceira série, só que eu não lembro como, que a minha irmã estava junto comigo na mesma série. Eu não sei se eu rodei algum ano, não tenho essa lembrança se eu rodei algum ano, mas eu sei que a minha irmã entrou, estava junto, a gente entrou junto na terceira série nessa escola. A gente veio para uma outra escola que fica do outro lado tipo assim, a primeira escola ficava para um lado da casa, a segunda ficava para o outro lado. Aí era 9 quilômetros da nossa casa, longe. A gente vinha a cavalo também, sempre engarupada, eu e a Mana. E a gente entrou na terceira série nessa escola. Se tinha algum pé de fruta, sim. Na outra escola não tinha. Era uma estrada que não tinha fruta nenhuma. Nessa, a última que a gente estudou, tinha a laranja. Tinha muita laranja perto de uma bodega, assim, que tinha. Eles tinham pé de laranja, então a gente sempre tinha uma faquinha. Naquele tempo a gente podia, não tinha maldade nenhuma. A gente podia carregar um canivete. A gente tinha um canivetinho sempre na bolsa para comer laranja. Hoje não pode, né? Até é perigoso, né? Que isso. O que te marca muito a infância? Gente, eu tenho tanta coisa que me marca a infância, mas o que me marca muito assim, ó, as casas dos meus avós. Os meus avós paternos eram bem mais longe, então a gente ia a cavalo lá na casa deles. E eu lembro assim, que quando a gente ia chegando na casa do vô, gente, eu vou chorar, vocês não vão me fazer chorar. A gente, de longe assim, a gente sentia o cheiro do feijão que a avó estava cozinhando. A avó, ela cozinhava feijão assim numa panela de ferro. Então, de longe, a gente sentia o cheiro assim, ó. Eu tô sentindo o cheiro do feijão que a avó tava cozinhando. E daí, quando a gente chegava assim, a gente enxergava. O meu avô, ele era meio doente. O meu avô, ele tinha muita dor de cabeça, sabe? Meu avô Tomás. E daí a avó Dina sempre correndo, fazendo as coisas assim. E eu vou sentadinha lá na frente, assim. Quando ele enxergava nós, eu e a Mana chegando, a felicidade do vô, sabe? Assim, de ver nós chegando lá. E eu lembro muito assim, que daí quando eu era mais pequena, antes de ir pra escola, eu parei na casa do vô um pouco. E eu lembro que a gente ia, quando chovia, o vô me levava na roça para nós pegar caramujo.
Não sei, a gente pegava caramujo assim, lá no meio da roça. E na da avó materna, elas eram bem mais perto da nossa casa, bem pertinho da nossa casa, então a gente ia muito lidar. Eu lembro assim, quando o tempo de tosar ovelha, e daí as minhas tias que tosavam, não era o meu avô, porque na verdade só tinha o meu avô de homem naquela casa, porque as outras tudo era mulher. O meu tio, o único tio que a gente tinha, ele morava na cidade, era caminhoneiro, né, o tio João Pedro. Então as minhas tias, então nós ia tudo pra lá ajudar, os meus primos, a gente ia tudo pra lá ajudar, tipo assim, reunia as ovelhas, a gente ia no campo buscar as ovelhas, colocava na mangueira, e daí as minhas tias iam lá e pegavam as ovelhas, a gente levava num lugar para tosar. Era nós que ajudava as tias a tosar as ovelhas. Teria muito mais, gente, eu ficaria aqui muito tempo falando, mas o que mais assim me veio foi isso aí. Uma travessura da infância, uma na escola a gente tem. Da escola, esse vídeo fica muito grande, da escola. Eu lembro que tinha meu primo Luciano, que era filho do tio João Pedro, que morava junto com os meus avós. Ele surrava, ele ia numa égua tão bonitinha, a Rosília, e ele surrava aquela égua lá. Então a gente pegava uma vara, a gente apanhava uma vara de vime na beira da estrada, assim, nos banhados que tinha, e a gente surrava o Luciano também. Ele surrava a égua, não surrava, dava umas varadas nele, não surrava, dava uma varadinha nele pra ele sentir a dor que ele tava fazendo a égua sentir. E uma de casa, eu lembro que a gente tirava muito ninho de passarinho. Nossa senhora, eu e a Mana, a gente subia nas árvores, tirar muito ninho de passarinho, tirar os ovinhos dos passarinhos. Hoje eu condeno quem faz isso, mas a gente fazia muito isso, a gente tirava os ovinhos dos passarinhos, sabe? Uma história com a avó ou com os vovôs. Ai, gente, daí essa aqui ficou ali da infância, né? A história, assim, o meu avô, do lado materno, uma coisa que eu lembro muito, assim, que de noite ele fazia a gente rezar o terço. A gente tinha, então, naquele tempo, assim, não tinha televisão, e ele tinha comprado uma televisão. Então, ele fazia desligar a televisão e sentar todo mundo ao redor da mesa a rezar o terço. A gente dormia rezando o terço. Eu lembro que o vô chamava a nossa atenção por nós estar dormindo. E com a avó também seria isso, né? A gente teria muito mais, claro, mas aqui tem que dizer alguma, né? Então, uma dessas que eu lembro muito, assim. E com os outros vô lá, é que nem eu falei, assim, uma história, eu ia buscar caramujo com o meu vô, a minha avó ficava mais em casa, fazendo as coisas, eu saía muito com o meu vô, pegar caramujo, a gente ia apanhar florzinha, assim, no campo com o vô. Agora, uma história da infância ou algum fato muito marcante. Uma história da infância, que é um fato que marcou pra mim, tem vários, né? Mas que marcou bastante. Eu lembro que uma vez o meu pai tinha roçado o campo com aquela roçadeira trator, uma roçadeira que ela rodeia, né? Pra quem mora no campo sabe, roçadeira com trator. E daí tinha muita vassoura e ficou assim as ferpas, quando cortou o pé da vassoura, ficou os pedacinhos pra cima. E eu fui correr, eu fui olhar um olho d'água com a minha irmã, não sei como é que foi lá, olhar uma água que tinha secado uma manga, eu fui ajudar a arrumar uma manga pra vir água no tanque na casa. E daí eu caí, sabe? E eu finquei aquelas aqui no pescoço. Eu caí aqui em cima, assim, ó, sabe? E eu cheguei em casa, o pai quase me surrou por eu ter caído. Eu lembro assim, que entrou no meu pescoço. Naquele tempo o pai ficou bravo comigo, sabe? Só que a gente foi correr porque a gente viu uma folha seca no mato e parecia que era o boné de uma pessoa lá. A gente ficou com medo. E nós corremos e eu caí em cima daquilo lá. Eu lembro muito bem que até pouco tempo eu tinha uma bolinha no meu pescoço. Vocês podem ver que ele é meio assim, ó. Machucou bastante, porque fincou por tudo, sabe? De meu pai com uma agulha, ele tirou. O pai e a mãe tiraram com uma agulha. Eu nem fui no médico, capaz. E daí, por muito tempo, criou uma bolinha aqui, ó. Aquela bolinha lá, agora sumiu. Do nada, assim, quando vi, sumiu aquela bolinha. Conte uma comidinha que lembra. Não precisa narrar a receita, só falar o nome, tá? Comidinha da avó. Da minha avó Dina é o feijão. Da minha avó Leonor, ela fazia rosquinhas para tomar café da tarde. Na minha avó Leonor, a mãe da mãe, sempre tinha o café da tarde. Sempre, 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 sabe? Nem que fosse só o vô e a avó, mas ela arrumava a mesa e fazia o café da tarde. Não, a receitinha da mãe aqui. A da mãe era mandioca frita. Gente, eu amo mandioca frita, mas aquelas que a mãe fazia. Do pai, revirado. O pai fazia muito e faz ainda revirado. Dos avós, da minha avó, era da avó Dina o feijão e da avó Leonor as rosquinhas. E da minha tia Nesi, as cuca, tia Nesi fazia umas cuca e faz ainda umas cuca assim, ó, que não tem, ninguém faz igual a minha tia Nesi.
Tu conta tuas histórias para os teus filhos com toda certeza. Conto. Eles amam. O que eles dizem, eles adoram escutar. E quero contar para o meu neto também. Relata é algo muito importante que tem saudade. Eu tenho saudade da minha infância, gente. Eu tenho saudade, assim, de ir pra roça com o pai e a mãe. A gente estudava de tarde, a gente não estudava de manhã. Nessa última escola, na outra, daí a gente estudava, não lembro da outra, acho que era de tarde na outra, mas na primeira escola, na última escola, a gente estudava de manhã, a gente chegava em casa a 1h da tarde, pra você ter ideia, a gente saía do colégio 1h30, a gente chegava a 1h da tarde em casa, a mãe tava com as comidas tudo em cima do fogão, ali esquentando para esperar nós, o pai e a mãe já estavam deitadinhos, já descansando, que tinham ido na roça de manhã. E a gente comia, almoçava, descansava um pouquinho, depois de tarde ia pra roça e vinha de noite pra casa. Eu lembro que eu gostava muito de limpar feijão. Eu amava limpar feijão. Então eu tenho saudade disso, tenho saudade das minhas primas, de quando a gente ia nos fins de semana na casa dos meus vô. Eu tenho muita saudade delas, assim, da gente tudo junto. As minhas primas, a Sandra, a Taninha, a Lucimara, que infelizmente se suicidou. Assim, muito triste quando a gente perdeu aquela prima faz pouco tempo, uns 3 anos. E daí, assim, daquelas primas que a gente convivia junto, que era a Taninha, a Sandra, a Lucimara, e dos primos, o Mano, o Luciano, que era o que a gente mais convivia, porque os outros moravam mais longe, sabe? Então, gente, para não ficar muito longo o vídeo, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o cantinho de cada uma dessas meninas queridas que estão participando aqui comigo. Ficam com Deus e até o próximo vídeo.